Voltamos com Larga Brasa. Muito bem, então vamos ao nosso primeiro entrevistado. Antes de mais nada, agradecer a participação do economista José Rita Moreira. José Rita, obrigado, bom dia, viu, pela participação. E vamos falar de economia, né? Ninguém melhor aqui, entre os melhores, para falar de economia na cidade. E a nossa economia nesse momento? Como é que está indo? O Brasil está indo na economia como? Bom dia. Bom dia, Lúcio. Prazer estar falando com você aí. Aguardando a chegada do velho Mourão também amanhã. Grande figura, né? E muito feliz de estar novamente podendo contribuir aí de alguma forma, né? Lúcio, eu sempre disse que quando a economia anda por si só, ela vai muito bem. Quando a política não interfere na economia, ela vai muito bem. E a gente tem percebido aí, apesar dos problemas sofridos com pandemia, com guerra na Ucrânia, com inflação, com crise de petróleo, etc., que o mercado não está tão ruim assim. Tá? Nós temos aí o volume de empregos crescendo aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, batendo recorde novamente de geração de empregos, o que é muito bom. E eu ainda insisto que boa parte dos supostos desempregados que estão aí na lista do CAGED são pessoas que estão na economia informal, que não querem voltar para o mercado de trabalho. Alguns foram até para a MEI, por exemplo, que é um microempreendedor individual, e apesar disso continuam no cadastro lá como desempregados, né? Então eu acho que a situação é melhor ainda do que está sendo pintada. E a gente vê também que a indústria segue gerando novas oportunidades de emprego também. Aqui na região, né, mais nitidamente aí a área de comércio e serviços que segue forte. E quando se fala em serviço, né, a gente está falando de uma gama bastante extensa, estamos falando de serviços financeiros, de hotelaria, de contabilidade, de manicure, enfim, tem vários serviços aí que estão nessa saúde, são serviços importantes que seguem em destaque aqui na nossa região. Então, eu acho que tem sim algo a comemorar. No dia a dia, as pessoas ainda estão com dificuldade, ainda está faltando dinheiro no mercado. Eu acho que é um momento de planejamento, de calma, de não gastar fora do necessário, porque eu tenho esperança que logo, logo a gente vai ter uma outra versão do que nós estamos vivendo hoje aqui e todos vamos poder comemorar e aí sim fazer gastos. Quem sabe no final do ano a gente já tenha uma perspectiva ainda melhor e aí sim podemos assumir alguns pequenos gastos aí, algumas dívidas, para poder favorecer todo mundo, né, Lúcio? Essa melhora da economia, né, não era sentida desde 2015, antes da pandemia, inclusive, né, Zé Rita? Então, é isso que você tocou num ponto importantíssimo, Lúcio, porque nós, no início da pandemia, nós, como o restante do mundo, nós sofremos muito com desemprego, com recessão, com a história, e aí sim, eu fico em casa, não fico em casa, eu sempre olho pelo lado econômico, né? Que não foi nada bom para o nosso desenvolvimento aqui, com certeza comprometeu bastante um crescimento que poderia ser ainda melhor. Mas apesar disso, hoje, enquanto o mundo dizia que o Brasil teria uma recessão de 0,5% em 2022, nós até agora já crescemos 1,6% do PIB, né? Então, ou seja, estamos na contramão. E eu tenho um irmão em Portugal e ele fala realmente que os preços lá estão muito maiores do que quando ele chegou lá, porque a inflação lá chegou forte, sim. Estados Unidos, nós estamos vendo também o que acontece. Enfim, o mundo está sofrendo com isso, tá? Não é uma prioridade, um privilégio do Brasil. Nós estamos todos sofrendo com isso. Só que cada um vê alternativas para poder reverter essa situação e poder tratar, né? Então, desde que seja feito com inteligência, de uma forma segura, pensando no bem-estar da sociedade, eu acho que as medidas são bem-vindas. E me parece que alguns estão surtindo efeito, sim, aqui no Brasil.
Existe um esforço mundial pelos combustíveis aí, também não é uma questão Brasil, é uma questão mundial, e a gente vê que alguns atores desse grupo aí se preocupam em tentar baixar o preço dos combustíveis, mas não é uma unanimidade, né? Parece que tem alguém ainda torcendo contra, não querendo. A gente está vendo o que acontece dentro da Petrobras lá, que ela está vendo mais a questão do lucro dos acionistas do que efetivamente o bem-estar da sociedade. Então, acho que algo tem que ser feito também. Tá? A questão do etanol, nós somos produtores aqui, está aqui do lado da produção, então poderia também ter algum outro tipo de benefício, sem subsídio, porque o subsídio eu acho que ele mascara muito, mas fazer uma coisa honesta, uma coisa justa. Então, infelizmente, a gente ainda tem muita gente que torce contra a turminha do quanto pior, melhor. Isso não é nada bom, com certeza, para ninguém. E, enfim, nós temos que rezar para que os nossos governantes sejam iluminados aí e consigam tomar as melhores decisões, de maneira que a sociedade possa usufruir disso aí, né, Lúcio? Olha, eu estou recebendo aqui as primeiras indagações dos amigos do Grupo Tático de Comunicação, e essa pergunta vem do Kleber, perguntando para você se esse é o momento, né, que ele está pesquisando, de investir em bolsa de valores, no mercado futuro. Já está te fazendo uma consulta, aliás, aqui. Na sua opinião, para ele, que não tem uma renda muito, vamos dizer assim, substanciosa, né? Mas ele está falando em investir em torno de R$10 mil, que esse dinheiro, segundo ele, está parado na poupança, usou esse exemplo. E seria o momento dele fazer o quê com esse dinheiro, se é que esse momento é para fazer alguma coisa? Bom, Lúcio, essa é uma pergunta que eu recebo quase que diariamente aí, várias vezes por dia, aliás, né, o que fazer com dinheiro num momento como esse, onde é mais seguro aplicar esse dinheiro, as melhores alternativas, o menor risco. Então, para responder essa pergunta, primeiro você tem que saber quanto dinheiro a pessoa tem, tá? Qual é o tipo de risco que ela está disposta a correr com esse dinheiro, quanto maior o risco, maior o retorno, e por quanto tempo ela não precisa desse dinheiro. Tá? Essas três perguntas que vão dirigir as melhores opções de investimento. Tá? Nós temos hoje aí, por exemplo, a poupança, que realmente está perdendo de tudo aí, se deixar o dinheiro na conta corrente, rende mais do que a poupança hoje em dia. Nós temos um mercado de bolsa, que é um mercado de risco, nós sabemos disso, tá? Então não é um mercado para iniciantes, tem que saber fazer as escolhas certas, tem que escolher as melhores opções. E hoje, com a internet, você aplica no Brasil, aplica fora do Brasil, vários tipos de operações sem sair de casa, é possível, mas tem que ter conhecimento. Tá? Agora, existem também empresas, inclusive aqui em Ribeirão Preto, que tem um diferencial importante, né? Ela te remunera o dinheiro a uma taxa fixa mensal, é renda fixa. Estou falando aí na faixa de repente 1,5%, 1,8% ou 2% ao mês, dependendo do valor. Tá? E esse dinheiro ele é aplicado através das corretoras em bolsas nos Estados Unidos, não é nada no Brasil. Tá? E, portanto, existe uma segurança maior. E, principalmente, eles têm uma pólice de seguro dessa operação que garante que, se algo der errado, a seguradora vem e cobre o seu patrimônio. Tá? Então, existem empresas aqui em Ribeirão que fazem isso, sim. Eu acho bastante interessante, é uma operação mais segura. E se, por exemplo, esse nosso amigo que tem os R$10 mil e não precisa dele por, 6 meses, por exemplo, ele pode conseguir um bom rendimento desse dinheiro, tá? O dinheiro fica rendendo juros sobre juros, então o risco aí é da corretora, ela vai apostar que vai conseguir ganhar mais do que isso, mas ela tem o compromisso de repassar esses volumes fixos aí no mês a mês, tá? Ou pelo menos ele vai se acumulando. Essa é outra forma é de repente tentar
quem tem um pouco mais de dinheiro, o velho imóvel ainda é uma opção, né? A pessoa comprar imóvel, tá? O risco, todos sabem disso, você compra um imóvel para aluguel e quase que o que você vai receber de aluguel você vai repor para poder fazer a manutenção quando o inquilino sair, né? É um risco, mas os mais antigos principalmente querem ter essa segurança de ter o patrimônio. Tá? Investir em automóvel, esquece automóvel, péssima escolha. E os automóveis novos estão muito caros, a não ser que você vai ganhar muito dinheiro com o carro, aí pode até ser, mas do contrário, eu não aconselho que se invista em automóveis, não é o momento disso. Infelizmente no Brasil, pela nossa carga tributária, investir em automóveis é um prejuízo, eu acho, não concordo. Então é isso. Então, mas só concluindo, se quiser arriscar no mercado de bolsa, não, que hoje tem o day trade, né? Day trade é aquelas operações que você faz diariamente, compra e venda. Você precisa se dedicar, precisa estudar bastante ou procurar cursos especializados para começar a entrar nesse mercado e de repente até você vai ganhar dinheiro com isso. Né? Estou desaconselhando. Só que não dá para sair abruptamente aí já querendo fazer operação. Vai ter que se preparar primeiro e depois sim ele consegue entrar na operação de bolsa. Essa pergunta é curiosa, né? Quem fez foi a Juliana, está dizendo o seguinte: vamos imaginar, né, sonhos nunca serão censurados, sonhos nunca serão censurados, que eu tivesse, professor, ganho na quina de São João, os 17 milhões, que até teve um ganhador aqui em Ribeirão Preto, acho que um bolão em Ribeirão Preto. Qual seria a melhor aplicação que eu deveria fazer com esse dinheiro de imediato? 17 milhões. Tá, primeiro você tem que agradecer a Deus por ter ganho o prêmio. Por ordem. E eu acho que eu falei, como todo bom consultor financeiro, sempre a ideia é dividir em 3 partes esse dinheiro. Então, uma parte eu vou pôr em renda fixa, de maneira que eu vou ter o rendimento mensalmente e vou viver desse rendimento. O principal não vou mexer. O que eu vou contar é com o rendimento desse 1/3 aí, que deve dar quase 6 bilhões de reais nessa aplicação. Tá? Então, por exemplo, 6 bilhões a 2%, daria aí 120 mil reais para a pessoa. Então, esse é o dinheiro que ela vai viver. Um outro terço, eu aplicaria aí sim, em aplicação em bolsa, tá? Uma coisa bem feita, uma coisa planejada, que é uma aplicação que tem um certo risco, mas eu não posso pensar em liquidez, em tirar rapidamente. Deixa o dinheiro lá rendendo, e com certeza esse dinheiro vai crescer e é o patrimônio que eu estou segurando. E o outro terço, tá? A pessoa pode, por exemplo, aplicar em imóveis, aplicar em outras operações. Hoje tem certificados você tem operações que você aplica o dinheiro e eles são ligados ao mercado imobiliário. Então, você tem uma espécie de aluguel mensal desse dinheiro, que é uma fase intermediária em termos de risco. Né? Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que procure trabalhar, caso alguém tenha ganho, só com o rendimento do dinheiro. O principal, não mexa nele, porque essa é a melhor forma de você perpetuar o seu patrimônio. Ele rapidamente vai crescer e você vai ter recursos financeiros para poder realizar o seu sonho, tá? Sem que necessariamente você gaste o principal. A gente vê muito, mais do que se imagina, viu, Lúcio? As pessoas que, além de aparecer os amigos e os parentes que estavam sumidos, de repente vem todo mundo, as pessoas ficam afoitas para gastar rapidamente esse dinheiro, para realizar os sonhos todos em 60 dias, e em 90 dias acabou o dinheiro. Então, tem que gastar com inteligência. Aliás, estão perguntando aqui se você falou para dividir em três partes o dinheiro, né? Não seria em 4 partes já deixar um dinheirinho para o imposto de renda do ano seguinte? Então, porque aí, na realidade, o dinheiro da loteria ele já vem descontado em imposto de renda, tá? Aí no ano seguinte, você vai pagar imposto de renda sobre o rendimento que você teve sobre o dinheiro, tá? O principal você já pagou.
Então, tudo que for de renda desse dinheiro, aí sim você vai pagar imposto de renda, porque realmente é a renda que você teve desse capital, né? Esse é o princípio. Então, eu sei lá, tem pessoas mais planejadas que separam já o dinheiro e tal, mas eu ainda nem sei quanto eu vou ganhar, quanto eu posso ganhar. Eu tenho uma parte que é garantida, essa, por exemplo, que eu falei de renda fixa, que te paga aí, tipo, até 2% ao mês, essa eu já sei quanto eu vou ganhar, né? E, portanto, tem que fazer a previsão do imposto de renda. O restante, por exemplo, se eu aplicar em bolsa e não retirar, eu não tive renda. O dinheiro está crescendo, mas eu não peguei de volta. Então, eu não vou ter imposto de renda sobre isso. Tá? E sobre outras aplicações que eu também não tirar a renda, deixar a renda, o dinheiro rendendo, também eu não vou pagar imposto de renda sobre isso. Então, é tudo uma questão de planejar, né? Tem que fazer uma planejada, pensada. É possível você, através do planejamento, pagar menos imposto de renda sobre esse capital, mesmo ganhando os 17 milhões aí da quina de São João. E é isso, né? Porque, primeiro, então, o fundamental é que não seja furto. Não sai desesperado, gastando, feito louco. Vou comprar uma frota de carros importados, vou comprar um grupo de apartamentos cobertura e tal. Então, já você está duro aí, tá gastando para manter esses apartamentos. Cara, aqui essa pergunta está estendendo. Teve um amigo nosso aqui, o Félix, dizendo o seguinte, que também não pode se esquecer das despesas, outras despesas como segurança, carro blindado, que mais que ele falou aqui? Vigia 24 horas. São despesas inerentes de quem fica milionário da noite para o dia e nem lembra que isso é necessário. Você tem razão, você tem razão. Eu não havia pensado nisso, mas tem sim. Tem que trazer um investimento em segurança aí, para poder não só a pessoa, quanto a família, os filhos e tudo. E tem muita gente que pensa que rico dorme tranquilo, né? Eu conheço alguns que, conversando com eles têm um nível de estresse muito maior do que nós, que somos pobres, porque o risco dele é muito maior do que o nosso. Se não tem quase nada, se você não tem quase nada, você não tem o risco de perder, né? Agora, questão de segurança, de sequestrar um filho, sei lá, alguma coisa assim, você está sempre tenso, sempre não vive uma vida tranquila, assim como os mortais como nós, viu, Lúcio? Bom, o que está estendendo aqui é dizer, talvez até pensar em morar em outro país, né, nesse primeiro momento, mas também não é por aí, né? Não é também o caso de você já pensar de imediato em sair fora do Brasil, não é assim também, né? Imagino que não, aliás, torço para que não seja. Aliás, a expectativa é que seja mesmo, né? Então, Lúcio, a gente está brincando aqui de certa forma, mas rede social, por exemplo, é um crime. A pessoa começa a conquistar as coisas, começa a postar em rede social que comprou isso, comprou aquilo, que fez viagens importantes, comprou uma lancha, comprou um iate, e comprou um helicóptero de repente. Enfim, isso tudo, a pessoa começa a ostentar, começa a chamar a atenção, né? Infelizmente, a gente vive num mundo em que essas coisas são negativas aí, né? Em termos de segurança. Então, caso esse nosso amigo aqui da região que ganhou também, a dica é ostentar o mínimo possível, continuar tendo uma vida normal, tranquila, aos poucos, sim, vai se desligando, vai se planejando para poder talvez deixar o estado, ou mudar de cidade, ou mudar para uma fazenda, sei lá, alguma coisa diferente do que acontece hoje em dia, para não ter as referências aí de ser achado. Tá? Mas que seja olha, a pergunta que veio agora é o seguinte: investir em bens, no caso, né, de metais preciosos, né, produtos que sejam possíveis, por exemplo, não guardados em casa, mas colocados em situações de segurança, esse é um patrimônio que rende, que vale a pena também investir? Boa pergunta, boa pergunta.
Eu sou de uma geração, você é mais novo que eu, né, Lúcio? Mas eu sou de uma geração Não, nós que somos quase da mesma idade. Pouca em diferença, situações como pouquíssima essa, idade. as pessoas iam muito para o ouro, tá? E para imóveis. Então, o patrimônio, a situação de insegurança, comprava ouro, eu tenho a minha barrinha de ouro, se eu preciso de liquidez, eu preciso vender a barrinha de ouro, eu consigo fazer dinheiro. Então, isso é legal, é uma coisa que era interessante. Hoje em dia, o ouro continua sendo uma boa opção. Você ter investimento em ouro, as barrinhas não precisam estar com você, pode estar no cofre, mas o ouro é seu. E quando você quer vendê-lo, você simplesmente vai lá e realiza uma parte daquilo lá. Não tem problema nenhum. O que a pessoa tem que ver? Tem que ver como anda o mercado do ouro. Por isso que eu digo que não é para aprendiz. Tem que estudar como é que fica a variação da cotação do ouro nos últimos tempos aí, como é que está variando para cima, para baixo, se a tendência é de alta ou de baixa. Porque se for de baixa, eu já compro sabendo que eu vou perder dinheiro. Então aí não é legal. Mais um motivo para você separar em 3 grupos, para que se um deles der problema, os outros 2 seguram. Né? Mas é um mercado interessante, sim, mas de novo, não é para aprendiz, a pessoa tem que estudar bastante aí esse mercado, como ele funciona, a rentabilidade, como é que eu consigo liquidez. O que é liquidez? É fazer dinheiro. Eu tenho a barrinha de ouro, eu preciso de dinheiro. Como é que isso vira dinheiro para mim? Isso é liquidez. É rápido isso? Sei lá, em uma semana eu consigo fazer? É no mesmo dia? Vai levar um mês? O que eu tenho que pagar de impostos quando eu converto isso em dinheiro? Tá? Tudo isso tem que pesquisar para a pessoa ter segurança, né? E hoje se fala muito em formar o patrimônio, de criar um patrimônio para a família, para dar um certo conforto para a família, tá? Mas tudo isso precisa ser assim, bem planejado, bem estudado de uma maneira segura, investir em lugares certos, as opções corretas, e aí sim você vai preservar o seu patrimônio. Estão me perguntando agora se é mais negócio investir em moedas europeias, né, tipo o próprio euro, né, ou as moedas nacionais, né, a libra, né, enfim, do que no dólar neste momento. Muito oportuna essa pergunta também, Lúcio, e bem atual. Por quê? O que está acontecendo hoje? Nós estamos vendo um movimento anti-Rússia, aí, principalmente Estados Unidos e Europa, e a Rússia não está quietinha, ela tem os aliados dela, tem a China, tem a Índia, tem o Paquistão, tem vários países que consomem bastante e tem uma riqueza intrínseca ali, né? Em termos de consumo, a China, em termos de produção, a Rússia. Está se discutindo criar uma moeda paralela, tá, para este grupo aí de outros países fora do circuito Europa e Estados Unidos. E se isso realmente acontecer, o dólar deve perder força, deve deixar de ser a principal referência para negócios mundiais. E isso acontecendo também, você tem uma nova via de moedas aí surgindo, não sei como é que chamaria isso, e essa nova moeda, a tendência é ela já nascer forte, porque ela nasce lastreada, por exemplo, China, Índia e Rússia, tá? E aí o Brasil, por exemplo, como é que ficaria? Continua adotando o dólar ou vai para essa nova moeda? Não sei. O Brasil se dá bem com todos, né? De um lado e do outro. Então é ver o que é melhor. Mas nesse momento, as moedas, até em função dos juros que estão subindo lá fora, as moedas também elas estão perdendo um pouco o seu valor. Tá? E não deixa de ser uma boa opção investir em moedas internacionais. Tá? Por exemplo, o fato da Inglaterra ter saído do Brexit, da União Europeia, ela estava enxergando que a moeda dela ia se tornar mais forte do que o euro. O euro, na realidade, quando começou a entrar muitos países ali, inclusive do leste europeu, deu uma enfraquecida na moeda, e com isso pode ser que ele vá perder força, né? Nós estamos vendo aí, comparado ao dólar, isso está acontecendo. E apesar disso,
Eu não acredito também que o dólar vai manter forte por muito tempo, porque o país está entrando em recessão, está com uma inflação não vista nos últimos 40 anos, uma dificuldade de gestão absurda que nós estamos acompanhando aqui, e tentando tomar medidas. O Biden fez encontro aqui das Américas, ele está tentando se aproximar ainda mais da Europa para buscar uma sobrevida ali do que está acontecendo. Então as moedas internacionais também não estão um mar de rosas, não, tá? Eu ficaria bastante cauteloso aí na hora de fazer esse investimento. E se a pessoa não tiver segura para fazer essas aplicações, como eu disse, aqui em Ribeirão, por exemplo, você tem seguro, tem uma renda fixa, ou não apostar, por exemplo, nos grandes players aí de fintechs, ou mesmo essas corretoras grandes que estão aí no mercado, que elas têm um bom rendimento, só que te repassa, sei lá, 5% do que elas ganham, 10% só do que ela ganha com o seu dinheiro. Então, é bastante complexo isso aí, mas é a vida de cada um que vai definir as melhores opções, tá? Eu acho que aqueles que são mais conservadores e gostam de um porto seguro, eu acho que essa opção de eu não ter que ficar entrando todo dia e brigando, ver como é que está a cotação, ver tendência, ver as notícias, conseguir informação privilegiada para descobrir o que vai acontecer com as ações daquela empresa daqui para frente, e aí poder apostar nelas. Então, tem que estudar bastante. Eu ficaria mais conservador aí numa aplicação de renda fixa, porque ela pode sim te ajudar bastante, te melhorar o seu patrimônio, ao mesmo tempo que você tem o seguro aí garantindo essa operação. Olha, a pergunta agora é bastante interessante. O pior problema para a grande maioria dos países, se não para todos, são o custeio da Previdência, né? É chato falar isso, mas isso é verdade? Vou te dar minha opinião sobre isso. Tá? Nos anos 40, 50, a estimativa de vida das pessoas era 50 anos. Eu me lembro quando criança, e eu vi uma pessoa de 50 anos e falei, nossa, é um velho. 50 anos era um velho, ele estava à beira do caixão ali já. Hoje em dia, a longevidade, as pessoas chegam aos 80, aos 90 anos. O meu pai faleceu com 99 anos e 11 meses, tá? Faltando um mês para ele fazer 100 anos, isso foi há 2 anos atrás. Então, essa longevidade, o que ela provoca? Provoca que os aposentados ficam mais tempo recebendo. Então, é uma caixa d'água, né? Uma caixa d'água. Antes você entrava, sei lá, 2 polegadas e saía meia polegada. Então, a caixa enchendo. Ultimamente, em função das outras alternativas, que não é só de carteira assinada que se tem de trabalho, então a caixa está enchendo menos. Em compensação, as pessoas estão vivendo mais. Então, a boca de saída está cada vez maior, saindo água dessa caixa d'água aí. O que acontece isso? A tendência é esvaziar. Se não nada for feito, isso é uma coisa mundial, a longevidade, o que é muito bom, a saúde avançou, as pessoas vivem mais e ficam mais tempo recebendo a aposentadoria. E com isso criou complicadores aí para todo mundo, para o pessoal, para os governos aí, em termos de previdência, porque se nada for feito, chega uma hora que a caixa d'água esvaziou, não tem mais dinheiro para pagar aposentado. Então a Previdência, isso é mundial. A Previdência é um problema mundial. Está se buscando o quê? Justiça em termos disso. Então, aquele que contribuiu realmente durante todo o período, ele vai ter o direito, sim, de se aposentar. O que está discutido as situações intermediárias, né? De não cumprir o prazo e vai ter direito, o que você vai pagar, etc. Então, o mundo está sofrendo com esse tipo de que é um problema do lado social bom, porque as pessoas estão vivendo mais, mas do lado econômico ruim, porque estão recebendo por mais tempo, e aí a caixa d'água não entra. Olha aqui, ó, que bacana. A Elaine Lopes Pereira, né, obrigado pela participação, enviou uma pergunta para te fazer, que é a seguinte. A maior reserva para câmbio foi feita entre 2003 e 2016. Qual a importância hoje para o governo atual dessa reserva?
Fundamental, né? Porque quando o governo assume compromissos, principalmente de moeda, ele tem que ter um lastro, ele tem que estar baseado em alguma coisa. Antigamente, quando a Casa da Moeda ia emitir notas, chama-se expansão da base monetária, que é rodar a maquininha para fazer dinheiro, você tinha que ter em igual proporção o que foi emitido em reservas de ouro, para poder garantir esse dinheiro em circulação. Essas reservas que aconteceram aí ao longo do tempo, tá? Elas servem justamente disso aí, de base, de lastro para garantir a nossa moeda. Então, é uma coisa interessante, é uma coisa importante, é um diferencial importante que o Brasil tem. E, nesse sentido, ela vem como um grande aliado aí para as nossas políticas monetárias aí, ter segurança de que o nosso dinheiro permanece forte aí e ele tem segurança para poder ser operado. Basicamente é isso. É o chamado lastro, né? É assim que se fala? É o lastro. Isso. Antigamente, o lastro, como eu disse, era tratado de uma outra forma, com ouro proporcional. Hoje em dia, as reservas cambiais elas são suficientes para atuar como lastro. Isso. Eu não sei se foi o Robertinho que ganhou essa quina de São João aqui em Ribeirão, o Roberto Rossi, né, que está participando aqui conosco, mas ele está perguntando qual é o melhor país para se viver economicamente hoje. Não está fazendo questão de ser aquele ou ele, está qual país? Então... Olha, é interessante porque os países que têm melhor qualidade de vida normalmente não são muito baratos para se viver, né? Então você tem países que você consegue ter uma certa qualidade mediana para que você tenha com menos recursos você consegue isso, tá? É uma situação difícil porque cada um tem um padrão de vida diferente, né? Eu não sei o que ele exatamente pensa de qualidade de vida. Eu sei que, por exemplo, alguns países da Europa, do velho mundo, os mais jovens, por exemplo, terão mais facilidades. Alguns países da Europa, porque estão com um problema sério de natalidade, não está nascendo crianças lá, e os países estão envelhecendo, e correm o risco de desaparecer. Então existe incentivo para que casais se mudem para esses países, para que possam procriar e gerar filhos nascidos naqueles países, tá? Isso principalmente países da Europa. Mas se eu tivesse que optar por um país hoje, acho que eu iria para a Austrália, tá? A Austrália é muito parecido com o clima de Ribeirão Preto, tá? Ela tem uma pegada de agronegócio bem interessante também. Tem leis muito justas também de tratamento, benefícios importantes para a sociedade, tá? Um plano de saúde bem legal também. Então, a Austrália é um país legal. Agora, por exemplo, o Canadá, você tem uma carga tributária maior que a do Brasil, né? Chega quase a 50%. Compensação, no Canadá você tem o transporte gratuito para todo mundo, você tem serviço médico gratuito para todo mundo, você tem educação gratuita para todo mundo, tá? Basicamente você não paga nada, tudo o Estado te provém lá, esse modelo. Tá? Mas é justo 50% eu não conheço. É uma questão de... Travando, né? As pessoas têm que ter uma travadinha. Travadinha. Pois é, e o Canadá tem aquele problema, né? Aquele problema exógeno, que também é endógeno, que é o frio, né? Tem que combinar com o frio para gente que está acostumado com esse calor. Esse calor como chama? Do hemisfério sul. Mas eu quero, nesse momento, te agradecer muito a participação, viu, Zé? Foi um prazer contigo. São conversas muito esclarecedoras. Você está sendo aqui homenageado por todo mundo que está assistindo o programa. Então, muito obrigado. Te agradecer a participação hoje no programa. E logo você estará aqui também no programa com o nosso Mourão. Eu tenho certeza disso. Obrigado, viu, Zé?
Obrigado pela lembrança aí, fico feliz de poder ajudar e que tenhamos um país melhor para todos nós. Um grande abraço para você.